Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo só nesse início de semana e depois na quinta e sexta-feira eu mato os outros assuntos, tenho algumas coisas legais para falar e quero a contribuição de vocês. Escreve aí nos comentários o que você acha que é interessante nessa semana da NFL. Vou falar sobre os Rams, por exemplo, o que está acontecendo lá em Los Angeles e outros assuntos bacanas. Mas o principal assunto dessa semana acabou a dinastia. Então, atendendo a pedidos, eu vou falar o que está acontecendo no New England Patriots. Eu fiz um texto bem longo, é minha coluna dessa semana, que também entra aqui no canal como podcast, então se você quiser ouvir, tá no canal. E eu vou colocar o link na descrição, um texto de 3.000 palavras que eu disseco todos os aspectos, coloco aspectos históricos, como a queda do Império Romano, Império Britânico, enfim, tá bem legal. Até Star Wars eu falei para variar um pouco. Mas o tema é New England Patriots, né? Antes de mais nada, não se esquece de dar like, não se esquece de se inscrever, a gente chegou a 13 mil inscritos, foram mais de 500 na semana passada. Muito obrigado de coração. E agora a gente vai falar então o que aconteceu lá em New England. Seguinte, não acabou a dinastia, ainda, mas a gente está passando por um processo. Como eu falo nesse texto, Império Romano, Império Britânico, todos os grandes impérios da história da humanidade e também as equipes de futebol americano e outros esportes, eles passam por um processo de desconstrução. O São Paulo, por exemplo, não deixa de ganhar 3 campeonatos brasileiros para virar o que virou na década passada com um monte de treinador, aliás, nessa década com um monte de treinador diferente, do nada, tipo, chegou 2009, pá, o time virou outra coisa. Não é isso, é um processo, né? Principalmente com a diretoria incompetente, torço pro São Paulo para quem não sabe, mas eu não quero falar sobre isso. Então, no caso dos Patriots também a gente está vendo um processo. Esse processo pode desembocar no fim da dinastia? Pode, mas também pode ser que não aconteça. O que está acontecendo? Vamos falar primeiro dos sintomas. Esse rapaz aqui, Tomás Eduardo. O Brady não está jogando bem. Ele teve uma boa partida contra o Miami Dolphins, tem boas partidas dentro de casa, mas contra Titans, Jaguars, Steelers, até mesmo um pouco contra os Bears, ele jogou mal fora de casa. Ele não está jogando bem. Contra a Blitz, o Tom Brady é um dos piores quarterbacks nessa temporada, inclusive ele tem 4 interceptações contra 5 ou mais homens vindo para cima dele. E isso é muito estranho, porque com quase 20 temporadas nas costas, o Brady sempre foi capaz, até pela experiência acumulada, de fazer o diagnóstico de onde vem a Blitz, saber que ali vai ter um buraco, porque o cara está vindo para cima dele não marcando o passe, e nesse buraco ele explorar a marcação. Ou a falta de marcação. Isso não está acontecendo neste ano. São 4 interceptações contra a Blitz, só o Matt Stafford tem mais. Ou seja, o Brady é o segundo pior quarterback da NFL contra a Blitz e interceptações. E em passes completos também menos de 60%. Isso não acontecia em outros anos. Além disso, o Tom Brady não está bem na red zone, assim como o time dos Patriots como um todo. É o 16º time da NFL nas 20 jardas finais do campo, convertendo essas campanhas em touchdown. Isso não acontecia também. Então o Brady não está bem, muitos passes fora do alvo, e eu vou te dar outra estatística. Só 2 quarterbacks têm mais passes fora do alvo, de acordo com o ESPN Stats and Info, que manda esse pacote pra gente, nessa temporada. Sam Darnold e Josh Allen. Tá complicada a situação, Tom Brady não tá jogando bem, a gente não pode passar pano. É o único motivo, é o único fator? Eu não acho que seja, não é o único sintoma. O Brady há muito tempo não tinha um supporting cast, um elenco de apoio tão ruim, como que momento do San Jimenez agora, supporting cast, tão ruim como ele tem agora. Ele começou a temporada sem o Edelman, começou a temporada sem o Josh Gordon, a gente não pode esquecer que o Josh Gordon chega no meio da temporada, o Chris Hogan não é o mesmo recebedor de outrora, não vamos utilizar aquela jogada contra os Steelers como parâmetro, e principalmente o Rob Gronkowski não é o mesmo jogador. Ele está tendo as piores marcas de jardas por jogo em recepções, jardas recebidas por jogo, desde o ano de calouro dele. Isso eu já falei no podcast nessa semana, se você ouviu, eu falei lá. Além disso, o Brady passando para o Gronkowski tem 0 de 7 na endzone. Isso costumava ser a tela branca do Akuma, isso costumava ser o fatality dos Patriots, utilizar o Gronkowski na endzone, porque aí o matchup seria muito desfavorável para a defesa. É um alvo enorme, hábil com as mãos e que seria marcado por um safety, um linebacker, um cara bem menor. 0 de 7. Na última partida contra os Steelers, 0 de 2. O Gronkowski, neste momento, ele tá lento. É só você assistir. Tô suando que nem um louco, porque tá um calor inimaginável em São Paulo. É só você assistir algumas partidas dos Patriots que você percebe isso. E o NFL Next Gen Stats, ele mediu a velocidade do Gronkowski neste ano e ele está mais lento de fato. Ele é o 4º tight end mais lento da NFL em 2018. Em 2016 ele foi o mais rápido. Aliás, desculpa, tô falando besteira. Mas em 2016 ele era bem mais rápido. Em 2016 ele liderou os tight ends em jardas após a recepção. E essa estatística caiu vertiginosamente nessa temporada, muito porque ele está mais lento. O Gronkowski e Brady não é mais a mesma dupla de antes em conexão, né? A queda de desempenho do Brady não pode ser comparada à queda de desempenho do Gronkowski, que está bem pior. Então isso tem que ser dito. Sem essa questão, sem esse especial, essa tela branca do Akuma, esse fatality, não sei qual jogo de luta você gostava, né? Sem
né, esse momento que você vira a mesa, está começando a ficar exposto a outros problemas. O Sonny Michel teve problemas de lesões este ano. O jogo terrestre dos Patriots tem umas 3 semanas mais ou menos desde a vitória contra os Jets que não está bem, menos de 4 jardas por carregada. O James White também não está bem em recepções, né, e jardas recebidas por jogo. Ele estava com, até a semana 10, uma média de 50 jardas recebidas por jogo, caiu para 30. Então tá tudo com problema, né? O Josh Gordon não teve uma partida fantástica contra os Steelers como se esperava, tá tudo com problema. E a secundária dos Steelers é fraca. O ataque passa por problemas e a defesa também. Neste momento, os Patriots são a segunda pior defesa terrestre da NFL. Por que isso é problema? Primeiro porque em playoff isso importa muito. A temperatura é fria, o passe às vezes não entra, você precisa contar com o jogo terrestre, se você defender bem o jogo terrestre é ótimo. Segundo que se você tem uma defesa terrestre ruim, o adversário se estiver na frente do placar pode queimar cronômetro. Tradicionalmente os Patriots sempre conseguiam impedir isso, até por conta disso as viradas épicas aconteciam. No Super Bowl aconteceu contra os Falcons, por exemplo. Só que a defesa está muito ruim, quase 5 jardas cedidas por tentativa, quase 3 jardas cedidas em média antes do primeiro contato, ela não consegue nem fazer infiltração. Tá complicado. Neste momento, inclusive, seria a segunda pior defesa em jardas por carregada da história do New England Patriots. Não é da era Belichick, é da história dos Patriots. Dito os sintomas, tem muita coisa ruim, jogando mal fora de casa, tudo isso que eu falei. Os motivos. 1. A idade. Eu sempre falei que o Tom Brady não pode ser visto como um quarterback de 41 anos. É como se ele tivesse 37, porque ele retardou o processo de envelhecimento. Palavra difícil. Envelhecimento é ótimo, né? Envelhecimento. Por conta daquela dieta maluca dele, dos elásticos, ser casado com a Gisele deve ser bacana, sorvete de guacamole, enfim. Ele retardou esse processo, só que é um processo biológico, ele vai acontecer, não tem como. Você é feito de carbono, você vai envelhecer, vai ter oxidação dos bagulho lá. E não é como se ele tivesse 41 anos, mas como se ele tivesse 37 mais ou menos, ele conseguiu retardar esse processo. Só que 37 anos costuma ser a idade na qual os quarterbacks entram em declínio. Se acontecer com o Peyton Manning, aconteceu com o Brett Favre até um pouco mais tarde, também pode acontecer com o Tom Brady porque ele é feito de DNA e ele é um homo sapiens, ele não é um robô, embora pareça. Então, embora ele tenha retardado, esse processo vai acabar naturalmente acontecendo e eu acho que a gente está vendo um pouco desse processo. Então, e com tudo isso, todos esses problemas que eu falei, esse é um dos motivos. O outro motivo, o Gronkowski também é um cara que não está mais em 2010, 2011, que ele era jovem, não tinha um monte de lesões, o Gronkowski está todo arrebentado. Natural que ele fique mais lento. Ele quase aposentou nessa última temporada. E, por fim, os Patriots não conseguiram draftar bem nos últimos anos. Pega aí um monte de jogador que não ganha nada, Derek Rivers. Enfim, a defesa também, tirando o Stephon Gilmore, que é um cara que eu gosto muito, mas oscila bastante, a defesa não foi investida nos últimos drafts. Esse último recrutamento, Sonny Michel na primeira rodada, quando a gente vê um Camara saindo na terceira, precisava mesmo pegar o Sonny Michel na primeira rodada? O Isaiah Wynn também, que acabou se machucando. O Braxton Berrios foi escolha de draft de fundo de draft. Eu estava esperando que ele ia ser uma reencarnação do Wes Welker, mas também não jogou até agora, se machucou. Então tem um pouco de azar, mas os drafts não foram bons. Os drafts dos Patriots não estão resultando em lucros. Você não tem mais um Jared Mayo, você não tem mais um Donta Hightower aparecendo no draft, no topo do draft dos Patriots. Ainda teve escolha de primeira rodada que eles perderam pelo Deflategate. Então é um processo de desgaste. Para terminar, acabou a dinastia? Não, ainda não. Por quê? O Houston Texans, se terminar com a mesma campanha do New England Patriots, ele perde o critério de desempate, que é o confronto direto. Os Patriots ganharam na semana 1 em Foxborough. O New England Patriots joga contra Buffalo Bills e New York Jets em casa. Eles vão vencer essas duas partidas, com certeza. Eles vão vencer. Se não vencer, vai acabar o mundo. Então, se Houston perder para Filadélfia, não importa o que aconteça contra Jacksonville, eles têm a mesma campanha, porque os Patriots vão ganhar de Jets e Bills. E com isso, mesma campanha, os Patriots folgam na primeira rodada. A folga na primeira rodada é essencial, porque os Patriots nunca chegaram no Super Bowl na era Belichick não folgando na primeira rodada. E o Tom Brady, com 41 anos, ele precisa descansar, ele precisa de uma semana de descanso para se recuperar, senão não vai ter como. Simplesmente não vai ter como. E ainda, se você folga na primeira rodada, é uma oportunidade a menos de ter uma zebra e você joga em casa na segunda rodada, no Divisional Round. Aí, se os Patriots ganharem em casa no Divisional Round, e eles estão bem em casa neste ano, eles vão jogar contra o Kansas City Chiefs, potencialmente, na final de conferência, mesmo sendo um Arrowhead. A defesa do Chiefs é bem ruim. É bem, bem ruim. Então os Patriots podem de novo chegar ao Super Bowl, mesmo nesse mar de confusão, mesmo nesse mar de bagunça. Sabe de quem depende tudo isso? Nick Foles. O Nick Foles vai ser titular contra o Houston Texans, então mesmo o cara que detonou os Patriots em fevereiro pode ajudar a New England. Tem que fazer lição de casa? Eu acho que vai fazer lição de casa. Acabou a dinastia? Ainda não.
É um processo, esse processo pode ser revertido nas próximas semanas, ou de fato a gente pode estar vendo o fim desse ciclo. Da mesma forma que o ciclo de 2001 a 2004 se encerrou com derrota para o Jake Plummer e os Broncos em 2005, com derrota para o Peyton Manning em 2006, com derrota para o Eli Manning em 2007, com Brady machucando em 2008 e indo para os playoffs, com derrota em 2009, entendeu? Pode ser o fim do ciclo e depois outro pode começar. Mas a gente pode sim estar passando por um processo de fim de ciclo, tá bom? Escreve aí nos comentários o que você acha disso tudo, se você gostou do vídeo, manda para os seus amiguinhos, se você torce para os Patriots, manda lá no grupo do WhatsApp, o que o Kurt falou. Lembrando sempre que eu também torço para os Patriots. Então pelo amor de Deus, não estou sendo hater, eu estou tentando expor qual é a situação para vocês torcerem com consciência, tá bom? Meu time do coração é os Bears, como todo mundo sabe, mas eu tenho um carinho muito forte pelo Tom Brady, pelos Patriots, etc. e pelo Império Galáctico. Então é isso, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos, vamos ver o que vai acontecer, mas essa história é bem legal, tá bom? Tchau!